Wilson Witzel, o governador do tiro na cabecinha, começa a se afogar na piscina que ajudou a encher. E aí, tá curtindo o canal? Tá se amarrando nos vídeos? Então faz literalmente isso. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda nos grupos de WhatsApp para a gente poder aumentar essa rede de conversa, de debate. Ajuda a gente aí, dá aquela curtida, deixe o seu like. Wilson Witzel, por ora ainda governador do Rio de Janeiro, é um clássico da política do nosso tempo. Ele pode dizer que está colhendo o que plantou, e neste caso, plantou uma planta carnívora que agora o devora. Por 69 votos a 0, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o processo de impeachment, colocando-o mais perto da degola. O número, inclusive, motivou algumas capas e manchetes de jornais engraçadinhas. Witzel havia prometido ir até a Assembleia para ter com os deputados, olhar frente a frente com cada um deles, muitos seus ex-aliados, para ver se teriam mesmo coragem de votar contra o governador. Mas na hora, aquela brabeza e aquela macheza do tiro na cabecinha, das ordens para que a polícia fizesse extermínios pelos ares às comunidades do Rio de Janeiro, o governador que queria importar drones equipados com fuzil vindos de Israel para promover e aprofundar o genocídio que acontece no Rio de Janeiro, sumiu. Witzel não foi à Assembleia e transmitiu sua mensagem por intermédio de um frio, seguro e distante telão que transmitia sua fala do Palácio das Laranjeiras. Os discursos foram, claro, inflamados. Quase sempre seus ex-aliados mais próximos foram aqueles que mais atacaram. Mas nada se compara ao próprio Witzel, que fez uma análise daquilo que considera o conjunto de ações que o derrubaram. Não por acaso, estas ações, estas características foram as que o elegeram. Segundo Witzel, o grande problema que o país atravessa hoje é o lavajatismo, a política que está entremeada entre os juízes e a falta de diálogo. Wilson Witzel é filho do lavajatismo, é filho da inserção da política e muitas vezes a política ideológica e também a partidária dentro do sistema judiciário, e é um governador que sua curta passagem foi marcada pela truculência. A queda de Witzel no Rio de Janeiro e o provável impeachment também do governador de Santa Catarina, dois eméritos bolsonaristas, representam o que pode ser o final de um ciclo que pode ser chamado de surto. Aquele que levou a milhões de brasileiros em todo o país a fazer escolhas baseadas não na esperança, não na expectativa de melhora, mas no ódio, na vingança, na ideia do discurso de que violência com violência se combate. Outro ponto do discurso de Witzel, de tantos outros, é o combate à corrupção, na ideia de que um juiz tem uma defesa moral e uma capacidade de lidar com a corrupção diferente dos demais seres humanos. E Witzel
vai cair por corrupção. Witzel critica o lavajatismo e os juízes políticos e se esquece do ex-aliado Marcelo Bretas, aquele que foi reprimido pelo CNJ porque andou aparecendo demais em eventos políticos. Marcelo Bretas continua a dar despachos, canetadas e autorizar operações policiais a políticos dentro da Operação Lava Jato, no seu braço do Rio de Janeiro. Coincidência ou não, grande parte desses alvos das operações da Lava Jato são desafetos de Jair Bolsonaro. O próprio governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é um exemplo. Afinal, ele era um entusiasta do bolsonarismo. Saiu do time do PSC e da acanhada penúltima colocação para vencer as eleições a partir do momento que colou sua campanha ao bolsonarismo e ao então candidato Flávio Bolsonaro, o da rachadinha. Só que o poder muito rapidamente subiu à cabeça de Witzel. Logo no início do mandato, ele deixou escapar aquele que seria o seu mais insondável desejo: tornar-se presidente. Mais ainda, tornar-se presidente já nas próximas eleições. O anúncio dessa vontade foi a senha necessária para que Bolsonaro movimentasse todo o seu poderio político e estrutural como presidente para atacar Witzel, para passar um pente fino em sua administração, para realizar operações com a Polícia Federal e para revelar a todos o que muito possivelmente ele já tinha conhecimento, mas que não era interessante revelar até que Witzel desse um motivo. E o Wilson Witzel botou a cabeça na alça de mira. A cabecinha. O cenário do Rio de Janeiro se difere do resto do Brasil porque tem um componente único de altíssimas doses de desesperança. É difícil prever para onde o eleitor carioca, o eleitor fluminense, irá se posicionar já a partir destas eleições municipais. No entanto, este cenário no Rio e em Santa Catarina dá um tom do que pode vir por aí numa mudança de humor do eleitor em relação às suas próprias escolhas. Cair no conto do empresário, bom gestor e por isso um bom administrador. Cair no conto de que juízes, defensores da lei e da Constituição, podem constituir-se em bons gestores, em nomes incorruptíveis, que não se deixam levar por vontades, benesses, que não têm um interesse e uma visão política de nada, apenas a de fazer o seu bom trabalho como servidor. A história recente do Brasil vem nos dando uma série de exemplos em contrário. O que fica como dúvida é saber se o eleitor do Rio, de Santa Catarina e do Brasil entendeu o recado. É isso. E como diria o Looney Tunes, por hoje é tudo, pessoal. Até amanhã.